Bora lá, Pedro. Primeiro erro. Comprar apenas porque está barato. Vamos lá, esse é um dos principais erros de brasileiro. Ele chega aqui já falando, quero a oportunidade, eu quero o imóvel mais barato, eu tenho que fazer essa conversão de 1 para 5 hoje, né? Mais ou menos 1 para 5 a moeda. Então eu quero o imóvel mais barato, eu quero só entrar nos Estados Unidos. Mas esse detalhe é muito importante. A gente não compra as coisas na vida só porque elas são as mais baratas. A gente tem que pensar na rentabilidade, a gente tem que pensar na liquidez, a gente tem que pensar na valorização, a gente tem que pensar em tudo. Tem que pensar na demanda do aluguel, a gente tem que pensar nos custos, a gente tem que pensar no potencial de valorização, na sua saída, se vai ser mais fácil ou mais difícil. O que é que aquele imóvel vai lhe proporcionar? Se você está pensando ele em férias ou se você está pensando ele para viver. Então, tem que ser algo que lhe dê uma verdadeira utilidade. Então, pensar somente no mais barato pode colocar você em lugares muito ruins lá na frente e te causar alguns problemas também, tá? Aquele imóvel está barato por quê? Qual é a razão dele estar barato? Será que ele tem algum problema? Será que a pessoa não está se livrando de um problema? Então, o mercado imobiliário americano é muito forte. Então, você encontrar verdadeiras oportunidades é como encontrar uma agulha num palheiro. Não é sempre que a gente vai encontrar. Pode ser que encontre? Sim. Mas a tendência é que você, para ter boas oportunidades aqui, quando a gente fala em boas oportunidades aqui, a gente pensa mais no potencial de valorização do que comprar uma casa muito barata num lugar já valorizado, tá? Isso aí vai ser muito difícil. Tem que prestar atenção para não entrar em frias, tá? Principalmente porque a gente vê muitos brasileiros que não são especialistas imobiliários aqui, né, falando sobre esse assunto e vendendo oportunidades aqui que na verdade não existem, tá? Então, cuidado com esse tipo de informação aleatória que você vê em rede social. E é muito verdade aquilo lá, né, Pedro? Do barato sai caro, né? O barato sai caro aqui na Flórida é pior ainda, né? Porque se você pensa na conversão, você está trazendo o dinheiro seu do Brasil para os Estados Unidos, você vai converter em 1 para 5 ou 1 para 6. Então qualquer quantidade em dólar é muito dinheiro em real. Então você está pensando em trazer 200, 300 mil dólares aqui, a gente está falando em algo de 1 milhão até 1 milhão e 800. Vai depender do quanto você vai trazer e o câmbio que tiver no momento, né? Maravilha, vamos para o segundo erro. Comprar sem definir o objetivo. Esse também é um dos grandes erros que o brasileiro comete ao vir investir em imóveis aqui. Ele pensa em tudo, em desfrutar a Disney, desfrutar os parques, principalmente aqui em Orlando, tá? Ele vem como turista, ele quer dolarizar a parte do patrimônio, ele quer ter um imóvel aqui, mas ele não sabe se ele quer trabalhar com Airbnb, se ele quer ter um imóvel residencial, se ele quer pôr o filho dele para estudar aqui, se ele quer fazer um curso de inglês, se ele quer vir morar e trabalhar, se ele quer só se aposentar aqui. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de formatação para a busca do imóvel é muito importante. A gente precisa ter a ideia clara de qual é o seu objetivo futuro para que a gente possa colocar você no melhor produto e aquilo que faça sentido para você. Se você é um investidor que está avesso a riscos maiores, eu nunca vou te oferecer uma casa de férias. Eu vou te oferecer uma casa residencial. Tem um planejamento mais linear, né? São aluguéis que não vão variar ao longo do tempo. Ele vai pagar a sua prestação e vai te sobrar alguma coisa a depender da estratégia que eu vou traçar para você. Quando a gente vai para um imóvel de Airbnb, é mais agressivo, né? Você vai ter que ter mais profissionais te ajudando. É um negócio, realmente falando. A gente está falando, é quase que um hotel, né? Check-in, check-out, manutenção, limpeza, decoração. Então a gente precisa saber o seu perfil para traçar que objetivo a gente vai construir para você aqui. Pedro, eu gosto de imóveis comerciais. Vamos lá, vamos trabalhar com um parceiro de real estate aqui que trabalha exclusivamente com imóveis comerciais. Você quer a minha presença, quer que eu trabalhe junto com você? Eu vou te apresentar esse parceiro e a gente vai construir esse projeto juntos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o seu perfil,
a sua vontade e aquilo que encaixa melhor com o seu objetivo, tá? Então, não comete esse erro também não. Vamos lá, terceiro erro. Ignorar os custos além da compra. Vamos lá, todo mundo só pensa, Pedro, quanto é a parcela? Quanto é que eu vou pagar mensalmente aí desse financiamento? Eu vou dar 25%, 30%, 35% de entrada. Qual vai ser a parcela do meu financiamento? Mas não é só aí que mora os custos da casa, né? Os custos, a gente precisa englobar outras coisas, tá? Se você compra um imóvel financiado aqui, já vai vir na sua parcela, além do principal e dos juros, vai vir o seguro da casa e vai vir o IPTU, que a gente chama aqui de Tax Property, tá? Por que isso acontece aqui nos Estados Unidos? Porque o banco tem como garantia única e exclusivamente o imóvel. Então ele quer que seu imóvel esteja assegurado para ele não pegar fogo, alguma coisa acontecer e ele perde a garantia dele. E o IPTU, por quê? Porque se você deixa de pagar o tax property aqui, o condado toma a sua propriedade e ele tem preferência em relação ao banco. Então o banco prefere colocar como principal os juros, o seguro e o IPTU da casa nesses custos. Mas não são só esses custos. Aí você tem que saber aonde você está comprando. Tem taxa condominial, não tem taxa condominial? É uma área em desenvolvimento, onde geralmente se cobra o que a gente chama de CDD, que é um impulso para o desenvolvimento daquela área. Então tem CDD na área, tem o HOA, que é a taxa condominial. Quais outros custos envolvem essa transação? Inclusive na transação cambial. Que imposto você paga? O IOF, quanto é o IOF? O custo com o contador, vou comprar debaixo de uma empresa, não vou comprar debaixo de uma empresa o imóvel? Qual é o custo que você vai ter com o contador? Então, é importante que você sente com um corretor e bata esse papo. Quais são os custos acessórios que não só são específicos do imóvel e da prestação do imóvel, tá? Maravilha. E se você parar para pensar em tudo que a gente compra, depois tem custo, né? Por exemplo, você compra uma camiseta, depois você vai ter que lavar ela, você vai gastar com sabão. Você compra um relógio, depois você vai gastar com energia. Exatamente. E uma casa, os custos acessórios são custos significativos. Então você precisa ter uma ideia geral. Às vezes você até muda de um imóvel para outro, falando, não, aquela prestação aumentou um pouquinho, eu vou sair de uma casa de 500 para 800 mil. Mas os custos acessórios, aquela é uma comunidade ali, por exemplo, de portão fechado. Certamente a taxa condominial será mais alta do que uma comunidade onde não tem portaria. Então a gente precisa entender o que faz sentido para você, sentido financeiro, sentido de vida, para entender e colocar você na melhor localização aqui. Maravilha. Erro 4. Comprar onde gosta de passear. Esse é um erro muito recorrente. Os brasileiros vêm para cá, eles acham que a vida do residente vai ser igual à vida que ele tinha como turista. E isso é um engano muito grande. O brasileiro vem para Kissimmee, geralmente as áreas de férias onde se aluga por Airbnb é Davenport, Kissimmee, uma parte de Claremont voltada específica para a área de férias. Então eles querem morar exatamente nesses lugares. Mas esses lugares vão atender a demanda que ele quer? Por exemplo, você está vindo com uma família em idade escolar, filhos com idades escolares. É esse lugar que é o correto de você estar para você ter uma boa educação, escolas públicas de qualidade, notas B, mais, A menos, A mais. São nesses lugares que você vai encontrar. Então, possivelmente a gente vai mudar a sua ideia se o seu objetivo for residencial, se o seu objetivo for de vida, de permanecer aqui nos Estados Unidos, se você vai vir já com Green Card, com Social Security. Se você está em uma idade que você não tem filhos, ou que seu filho ainda vai demorar uns 3 ou 4 anos para entrar na escola, faz sentido a gente ir para essas localizações, que são casas, às vezes, com um custo um pouco mais barato e mais completas, né? Nesses lugares, inclusive, as casas já são vendidas com piscina, por exemplo. Mas esse é o objetivo principal seu? Então, a gente precisa bater um papo para tirar essa ideia de turismo da sua cabeça e te trazer para a região residencial, aquilo que vai fazer sentido, que vai trazer valorização, liquidez, vai te dar uma rentabilidade de aluguel lá na frente, se o objetivo for esse, com imóveis residenciais
de uma maneira mais sólida, real, e o porquê das coisas, tá? Maravilha. Erro 5, não entender o financiamento americano. Isso aí é importante. Várias coisas são diferentes do Brasil. Juros é muito menor, a tabela que ele utiliza aqui de amortização é um pouco diferente da do Brasil também. O prazo, quem pode financiar, brasileiro pode financiar, muitos erros, né? O brasileiro acha que não pode financiar aqui nos Estados Unidos, que precisa de Green Card, Social Security, que é o CPF daqui, e isso é um erro. A gente vai te mostrar que brasileiros muitas vezes têm programas melhores do que americanos residentes aqui, porque os bancos não conseguem enxergar a sua atividade bancária no Brasil como eles enxergam de um residente aqui. Então você não vai depender do credit score. O que é o credit score, Pedro? É aquela sua pontuação de utilização de cartão de crédito, se você atrasa a conta, se você não atrasa, se você paga em dia, se você utiliza menos daquele crédito que você tem aberto aqui. Por exemplo, você tem 5 cartões de crédito aberto aqui, um crédito de $30 mil na soma dos cartões, e você só utiliza 3, 4, 5 mil por mês. Então, isso serve para quem é residente, que já tem tempo aqui, mas para brasileiro não. O brasileiro ele vai enxergar outra coisa, a sua empresa como funciona, uma carta de contador, o seu income, o que você ganha versus o que você gasta por mês. E tudo isso é fornecido por você, né? Então é muito mais simples para brasileiro do que para americano. E tem outras questões, independente da sua idade, você vai poder financiar para 30 anos. E por que isso, Pedro? Porque existe uma lei aqui de financiamento que protege as pessoas contra o racismo. E racismo por idade é um racismo, né? Uma discriminação. Uma discriminação por idade, ela é levada em conta, tá? Então você não pode chegar com 70 anos aqui, querer financiar um imóvel e ele falar, não, para você só posso financiar por 10 anos. Então você vai poder, mesmo tendo 70 anos, financiar por 30 anos. Então a gente precisa bater um papo com parceiros que trabalham com financiamento, que a gente tem algumas pessoas para te indicar aqui, você bater um papo, entender como funciona a formação dessa prestação, como eu falei no erro anterior, principal, juro, seguro, IPTU, tudo envolvido dentro. Como é que você faz para conseguir uma taxa de juros um pouco melhor? Tem algumas atividades que você pode fazer que vão fazer essa taxa cair. Quanto mais você se limita dentro do financiamento, melhor vai ser a taxa de juros. Então, quanto mais poder você dá ao banco, menor vai ser a taxa de juros. Exemplo, eu me comprometo através de uma multa que eu não vou sair do financiamento nos próximos 5 anos. Sua taxa vai reduzir. Quanto mais liberdade você quiser, maior vai ser sua taxa. Quanto menos liberdade, menor vai ser sua taxa. Eu vou dar mais de entrada, menor vai ser a taxa. Então, tudo que for efeito mais limitante para você dentro do financiamento, melhor será a taxa. É esse o seu objetivo ou você prefere? Não, Pedro, eu prefiro ter uma taxa um pouco maior, porque eu sei que eu vou revender essa casa, está numa área de valorização, eu vou vender nos próximos 3 anos. Então, vamos colocar uma multa de 3 anos para você ter uma taxa um pouco menor, mas vamos dar um pouco mais de entrada. Então a gente vai sentar junto com o meu parceiro para a gente definir isso aí para você, tá? Bora lá. Erro 6, comprar sem pensar na saída. Esse é importantíssimo. Não, Pedro, eu quero comprar, isso a gente remete ao erro 1 novamente. Quero comprar aqui porque está mais barato. Tá certo, mas vai te dar uma liquidez na hora que você resolver vender? Vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses no mercado ou vai ficar 1 ano? 2 anos no mercado? Você vai ter que diminuir o valor que você acha justo pela sua casa. Então, esse é um ponto muito importante. Essa região que você está entrando é uma região já sedimentada, você está buscando valorização. Qual é o seu objetivo final com aquele imóvel? É ganhar dinheiro com aluguel? Essa área tem boas escolas? Será que você vai ter uma rentabilidade boa? Eu gosto de trabalhar, Pedro, com um misto de rentabilidade e valorização. Essa região está em crescimento, vão ser construídos malls comerciais próximos, tem boas escolas, está próximo a vias pedagiadas que vai te facilitar a estar em qualquer lugar de Orlando em 30 minutos. Então, a gente precisa pensar no objetivo, na utilização do imóvel
e na sua saída, para que você não tenha nenhuma surpresa ruim lá na frente, tá? Ou estudar também, né, Pedro, o que vai acontecer nos próximos 5 anos, né? Porque se a gente parar para analisar a história da Disney, não tinha nada em volta. Olha hoje, eles trouxeram tudo para perto deles, né? Exatamente. Pelo branding deles. O desenvolvimento das áreas aqui nos Estados Unidos é muito planejada. O desenvolvimento é planejado. Então, você pode confiar, se o corretor te provar que existe um vetor de crescimento naquela área, você vai encontrar essas informações na internet, tenha certeza disso. Uma outra coisa que a gente precisa verificar eu tenho uma experiência própria e eu posso dizer isso para vocês, tá? Quando eu vim comprar minha casa aqui em 2019, eu fui levado a áreas muito rurais e eu falei, meu Deus, isso aqui não vai desenvolver nunca. E resolvi comprar numa área um pouquinho mais valorizada, mas já com comércio ao lado. Tive uma boa valorização, em torno de 70%, 80% do valor do imóvel, quase que dobrou. Mas naquela área que o corretor, que foi um bom corretor, me mostrou que era rural, que eu entendia como rural, 5 anos depois estava completamente desenvolvida, com um comércio inclusive mais forte do que a área onde eu comprei. E a casa teve uma valorização de 120%. Então você precisa ter um senso investigativo, escolher bem o seu corretor na hora da entrada para você comprar a casa em uma boa localização que vai te dar, vai te trazer tudo de benefício, desde a utilização da área até o momento da saída, tá? Erro 7, não montar uma equipe especializada. Vamos lá. Eu sou um corretor que eu sou aquela ponta inicial de uma pessoa que está querendo investir aqui nos Estados Unidos. Ele sempre procura um corretor. Como é que eu entro? O que é que eu vou fazer para morar aí? O que é que eu vou fazer para trabalhar? O que é que eu vou fazer para estudar? Então, eu sou meio que um consultor. Além de um consultor imobiliário, eu sou um consultor de expectativas, tá? É claro que eu não digo ninguém o que deve fazer da sua vida, mas eu sou um consultor de expectativas. Eu trago algumas realidades que eu vivi aqui e que pela quantidade de pessoas que a gente termina atendendo aqui, a gente vê as experiências, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, a gente chama a atenção e traz vamos dizer assim, um passo a passo mais seguro. É claro que erros acontecem, etc. Mas a gente traz um passo a passo mais seguro. E quando a conversa começa a ficar mais aprofundada, aí a gente tem que trazer os especialistas que vão te ajudar no processo. Então, o contador é muito importante, aquele que vai te trazer uma tranquilidade na questão tributária aqui nos Estados Unidos, tanto do investimento quanto se você quiser permanecer aqui como um residente nos Estados Unidos, através de Green Card, SS, Social Security, uma vida de trabalho aqui, passando pelo investimento imobiliário, agente de câmbio, como trazer esse dinheiro de forma mais segura e correta, regulamentada pelo Banco Central, mas que seja uma estratégia com um imposto um pouco mais barato, o IOF de forma mais barata, um câmbio mais barato, um lender, um agente de financiamento que vai te trazer todas essas possibilidades de financiamento, entradas maiores, entradas menores, taxa de juros maiores, taxa de juros menores, qual o tempo desse financiamento. Se o seu investimento for a nível de Airbnb, eu vou te trazer uma decoradora para fazer da melhor forma possível, os temas melhores para a sua casa ter uma longevidade maior. A gente vai bater um papo com o Property Manager, que vai ser o administrador da propriedade, qual é a melhor estratégia para a gente ter uma ocupação maior na casa, custos menores, fazer um melhor check-in, check-out, manutenção do imóvel. Casas residenciais, se a escola é boa, se a escola não é. Traçar um planejamento para que você tenha uma vida mais tranquila. Esse movimento migratório, se o seu objetivo é migrar para cá, é vir realmente morar para cá, já é um movimento de coragem, já é um movimento de investimento. Então, eu terei o maior prazer de te auxiliar nesse processo, te apresentando os profissionais que sejam mais capacitados e que eu tenha uma experiência com eles que vão te trazer um melhor resultado para isso, tá? E o interessante, Pedro, é que eu já vi, tem corretores e corretores, né?
eu estou próximo de você, eu vejo que você se preocupa com vários âmbitos de uma compra de uma casa, né? Eu acho que o corretor, ele às vezes só pensa na venda da casa, mas você se preocupa com financiamento, com administração, com a parte de decoração, e você já tem todos esses parceiros, então acho que a pessoa, não por ser meu amigo, mas se eu fosse um cliente, eu iria com você porque já estaria com, acho que meio caminho andado já em todas essas questões. É porque, na verdade, Anthony, no fundo, são pessoas. A gente não trabalha com números, com casas vendidas, com comissões. O objetivo final tem que ser a pessoa. Então, não existe o certo e o errado, existe para quem e o porquê. O porquê ela está investindo em casa de férias? Por que ela está investindo em casa residencial? Para que elas estão fazendo esse investimento? Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e a gente tem empatia, porque eu fiz esse processo também. E eu agradeço ter encontrado bons corretores que me auxiliaram nesse processo, tá? Então, se você se coloca no lugar do outro, você vai ser mais bem-sucedido naquilo que você faz. Porque você vai tirar ele de algumas enrascadas, você vai... Às vezes a decisão... Às vezes não, a decisão final sempre é do cliente. Mas você vai dormir sempre com a cabeça tranquila no travesseiro, porque você passou as informações. Não interessa se a comissão é 1, 2, 3, 10, 20%. Não me interessa qual é o valor da comissão. Interessa é que o cliente teve todas as informações possíveis para formar a decisão final dele, aonde ele ia investir, aonde ele ia trazer a família dele e aonde ele iria... Ele muitas vezes ele trouxe todo o dinheiro que ele conseguiu construir ao longo de uma vida inteira para construir um sonho aqui na América. E às vezes em 6 meses esse sonho é todo desfeito. Então eu não gosto de ver isso acontecer, eu gosto de ver as pessoas construindo passo a passo, de forma inteligente, o seu processo aqui na América. Então isso é o que importa. O objetivo final é ele se dar bem e ele crescer aqui, como alguns amigos meus e até mesmo eu tenho conseguido fazer aqui na América. A prosperidade é bom para o ser humano. Prosperidade espiritual, prosperidade financeira e prosperidade familiar. É isso aí que eu espero sempre que as pessoas que querem investir aqui comigo realizem. Maravilha, isso aí. Se você gostou de conteúdos como esse, entra aqui, comenta, curte, envia para seu amigo que está querendo investir aqui e aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Foi um prazer falar com vocês e segue Pedro Vieira, seu corretor aqui na Flórida.